RB no Catar. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao RB no Catar. Estamos chegando com o terceiro episódio do programa que vai contar todos os detalhes de Copa do Mundo para você. Perdeu o que está acontecendo aí no mundo do Catar 2022? Não se preocupa, o nosso time, a nossa equipe que já está aqui afivelando as malas, colocando tudo prontinho para embarcar para o Catar, para a grande cobertura da Copa do Mundo de 2022, vai a partir de agora levar para você as informações que você perdeu aí nos últimos dias. Se você está meio por fora do que está acontecendo sobre Copa do Mundo, o seu caminho é esse, RB no Catar. Estamos chegando para isso, para atualizar as informações com todo o nosso time. Seleção brasileira, as outras seleções que vão disputar o Mundial, tudo isso a partir de agora aqui para vocês. Nos nossos canais digitais, os canais digitais da Rádio Bandeirantes, todos eles que você já conhece, e também pelas ondas do rádio. Estamos no Mundo dos Esportes com o Fernandinho Fernandes, todos os sábados, levando essas informações importantes. Afinal de contas, já estamos a menos de 3 meses para a bola rolar no Catar. Você já sabe, não é? Foi antecipado em um dia a abertura do Mundial. Antes era no dia 21 de novembro, agora teremos a abertura no dia 20 de novembro. É um domingo, um domingão. E a bola vai rolar à 1 da tarde pelo horário de Brasília. Já vai ajustando aí a sua agenda, coloca aí na sua agenda. Dia 20 de novembro, um domingo, 1 da tarde, sintonizar a Rádio Bandeirantes na nossa grande cobertura da Copa do Mundo do Catar. Então vamos começar a levar as informações a você com o nosso time, com todo o time de esportes da Rádio Bandeirantes, informações sobre Copa do Mundo. E eu vou começar com a seleção brasileira, com o Alexandre Pretzel, que é o responsável por acompanhar a seleção brasileira 24 horas por dia. Ele está ligado em todos os acontecimentos aqui no Brasil, e quando a seleção estiver no Catar vai ser da mesma maneira, marcação cerrada no time do técnico Tite. E aí, Alexandre Pretzel, o que é que você nos conta hoje? Tudo bem, Pretzel? Tudo bem, meu caro Capriotti, um abraço a você, sempre um prazer conversar contigo, com todo mundo do nosso podcast. Eu acho que de novo a gente tem que fazer uma referência ao que fez o Luciano Signorini, assessor de imprensa do técnico Tite, junto com o Vinícius Fernandes, que é o assessor da CBF. O que eles fizeram? Colocaram o Tite para fazer uma série de entrevistas pelo Brasil inteiro, né, para jornalistas de vários estados. E saíram boas revelações nessas entrevistas. E aí, Capriotti, eu entendo o seguinte: fizeram isso também para aproximar um pouco o Tite da opinião pública, do próprio torcedor, para não deixar assim uma imagem de técnico inacessível, faltando 2 meses para o início da Copa do Mundo, 2 ou quase 3 meses. Né, para não deixar aquela distância gigantesca, uma certa antipatia que o torcedor tem com a seleção. Então, isso foi feito de uma maneira muito interessante e o Tite começou a falar de vários nomes. Então, quando ele deu entrevista em Porto Alegre, ele falou no Edenilson, que joga no Inter, mas eu duvido que o Edenilson seja chamado de novo. Aqui em São Paulo ele falou pro craque Neto do Dudu, a respeito da possibilidade de ter chamado o Dudu antes, que poderia ter chamado, mas que deixou isso para trás. Eu duvido que ele chame o Dudu novamente, ou deu uma oportunidade para o Dudu agora. Lá em Goiânia, ele citou o Pedro Raul. Ah, Tite, Pedro Raul, que a gente considera que é um bom centroavante para a Série A, mas para a Copa do Mundo não. Então assim, ó, me pareceu bem interessante que em cada estado ele citava um nome próximo do que está na realidade onde jogadores estão aparecendo. No Rio de Janeiro, o André, muito bem falado, volante do Fluminense, que deve estar no próximo ciclo de seleção. Então são coisas que aconteceram durante essa semana que passou, onde o Tite conversou com muitos jornalistas espalhados pelo Brasil. Ponto. Ele disse também que ele já tem 80% da lista confirmada e que alguns nomes podem surpreender. Eu acho que a única surpresa para o momento, meu caro Capriotti, seria a convocação do Pedro para a Copa do Mundo. Então no dia 9 de setembro, convocação do Brasil para os 2 últimos amistosos contra Gana e Tunísia, nós teremos uma grande referência da lista definitiva para a Copa do Mundo. Rapidamente, eu acho que nomes definidos para a Copa. Os 3 goleiros, Alisson, Ederson e o Everton. Aí na lateral direita, Danilo. O Daniel Alves, eu particularmente já fui mais seguro com a presença dele na Copa. Hoje ele está jogando de volante no Pumas do México e não está bem. Talvez o Daniel seja chamado pela consideração do Tite com ele. Os zagueiros, Thiago Silva, Marquinhos e Militão. Lateral esquerdo, Alexandro. Casemiro, Paquetá, Fred. Felipe Coutinho, Bruno Guimarães. Jogadores que estão confirmados. Lá na frente, Neymar, Rafinha, Antony, Gabriel Jesus, Richarlison e Rodrigo. Vinícius Júnior, 7 atacantes, ou 6, tirando o Rodrigo, quem sabe, ou o Antony.
Então você tem aí praticamente 20 nomes já muito bem encaminhados, alguns com o pé na Copa, onde o técnico Tite pretende anunciar uma lista bem básica e próxima à lista definitiva no dia 9 de setembro, meu caro Ricardo Capriotti. Muito bem, não se esqueça que, claro, a convocação, essa última convocação para os amistosos antes da convocação final para a Copa do Mundo, você vai acompanhar na Rádio Bandeirantes, nos nossos canais digitais, pelas ondas do rádio, e a transmissão dos dois amistosos nos dias 23 e 27 de setembro, claro, da mesma maneira também. E daqui a pouquinho a gente vai analisar o grupo B da Copa, hein? Já já o nosso time aqui analisando o grupo B, que tem Estados Unidos, Inglaterra, Irã e o país de Gales. Agora vamos saber como está o grupo dos adversários da seleção, ou melhor, os adversários da seleção brasileira. O grupo que tem a seleção brasileira, o grupo G. Junto com o Brasil no grupo G estão Sérvia, Suíça e Camarões. Como foi a semana dessas seleções, hein? A gente está na marcação cerrada desses times aí, trazendo todos os detalhes para vocês. Conta pra gente aí, João Paulo Capelanes, o que é que esses times fizeram nessa semana? Fala, Capri, abraço pra você, pra quem nos acompanha, a Bandeirantes acompanhando o podcast, o RB no Catar, e como prometido no último episódio, vamos trazer detalhes e curiosidades da seleção camaronesa. Houve um racha, Capriotti, talvez você se lembre, entre a Federação Camaronesa na Copa de 2014 com os atletas, porque a federação não pagou uma boa parte dos atletas para estarem aqui na Copa do Brasil, e houve um racha interno dentro do campo e fora dele também. Jogadores brigaram, não se entenderam e houve essa reformulação para 2022. 8 anos se passaram e a seleção camaronesa, que vai estrear no dia 24 de novembro contra a seleção da Suíça no estádio Al Janoub, nós vamos colocar aqui pelo menos 4 nomes muito importantes que podem atrapalhar aí o caminho da seleção brasileira, que por sinal, Camarões e Brasil vão se enfrentar na terceira rodada da fase de grupos no dia 2 de dezembro, jogo 4 horas da tarde, horário de Brasília, no estádio Lusail. Importante falar que é o mesmo palco que o Brasil vai fazer a sua estreia na Copa do Mundo do Catar. Então atenção, jogadores importantes que podem atrapalhar a vida do Tite e da seleção. O Naná, goleiro do Ajax, vem pegando muito nas últimas temporadas. Eu queria reforçar também o Zambo Anguissá, jogador do Napoli, 27 anos, está no auge físico, está comendo a bola por lá. São jogadores que vêm ganhando cada vez mais rodagem no futebol europeu. Vincent Aboubakar, este que vos fala já marcou o Vincent Aboubakar. Esse atleta que, por sinal, na temporada passada jogou pelo Besiktas, ele já atuou pelo Porto, mas começou aqui no Brasil. Vincent Aboubakar, ele mesmo, jogador camaronês, começou no Brasil, no Votorantim, e a gente teve um período juntos em Louveira, no interior de São Paulo, dividindo ali alojamento, e eu tinha que marcar ele, Capriotti. Eu era volante, ele também atuava como zagueiro barra volante, ele deu certo na bola, é óbvio, foi jogar no Corinthians, não teve oportunidades, foi pro Porto e de lá uma reformulação interna na carreira dele. Ele saiu da parte defensiva e foi jogar no ataque. Fez sucesso no Porto de Portugal, foi pro Besiktas e desde a temporada passada está no Al Nassr do mundo árabe. Então é um outro nome, um jogador que vem jogando muito futebol e certamente estará na escalação inicial do treinador camaronês. O Rigord Song, ele que é o comandante, que por sinal ele vai ter o Eric Maxi Choupo-Moting, jogador que na temporada retrasada jogou pelo Paris Saint-Germain, foi até importante naquela fase de semifinal, dando passe pro Neymar, fazendo gol, e ele da temporada passada para essa foi contratado junto ao Bayern de Munique por uma nota. Então a gente citou aqui pelo menos 5 ótimos jogadores da seleção camaronesa, 5 jogadores que podem fazer a diferença, lembrando que Samuel Eto'o, jogador com o maior índice de gols, o maior artilheiro da história da seleção camaronesa, hoje é o presidente da federação, e a seleção camaronesa espera fazer uma série de menções, de honrarias ao ex-jogador da seleção camaronesa, que hoje é o comandante de fato da seleção de Camarões. Tá certo, Capriotti? Ao longo do RB do Catar, a gente vai trazendo outras curiosidades da seleção de Camarões, que diferente de 2014, vem muito mais forte para 2022, hein, Capri? Valeu, Capelanes. Vamos continuar de olho, monitorando essas seleções do Grupo G, que estão no Grupo do Brasil, Suíça, também a seleção de Camarões e a Sérvia. Afinal de contas, são as seleções que nós vamos enfrentar na primeira fase, muito importantes. Precisamos monitorar o desempenho desses times. E também estamos de olho naquelas seleções que sempre chegam com favoritismo. Afinal de contas, são seleções campeãs do mundo, seleções que já levantaram a taça pelo menos uma vez. E para monitorar esses times, olhando de pertinho a preparação dessas seleções, o Lucas Herrero já está com a gente também. E aí, Herrero?
Tudo bem, Capriotti? Excelente dia, tarde e noite para você e para todo mundo que acompanha o podcast RB no Catar. É interessante que a gente fale sobre essas 6 campeãs do mundo, focando em 2 especificamente. E o podcast também está em vídeo no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Semana passada trouxemos para o ouvinte Bandeirantes quais seriam os hotéis das 6 campeãs do mundo. Hoje vou focar especificamente em outras questões visuais de 2 seleções, da Alemanha e da França. Não só falando sobre os uniformes que essas seleções vão utilizar na Copa do Mundo, mas também sobre dúvidas, lesões que preocupam os 2 técnicos, tanto Deschamps como também o técnico da seleção alemã, o Hansi Flick. Então vamos começar pela seleção da Alemanha, trazendo os 2 equipamentos da seleção alemã, as 2 camisas para a Copa do Mundo. Até porque as pessoas ficam bastante curiosas para saber quais vão ser os uniformes, as identidades visuais das seleções. Começando então pela Alemanha, que ainda não divulgou oficialmente quais vão ser as camisas, mas um rapper alemão, para quem acompanha a gente no YouTube, eu faço esse convite para você, para que vá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, no nosso podcast versão vídeo. Um rapper alemão já divulgou, já vazou qual vai ser essa camisa número 1 da Alemanha, que é uma camisa branca muito parecida com a que foi vazada pelo site Foot Headlines, que sempre tem acesso com antecedência às camisas. Essa camisa número 1 é branca e tem uma faixa vertical preta no meio com detalhes em dourado. Já a camisa número 2 traz de volta aquelas cores rubro-negras, aquela camisa da Copa de 2014, aquela mesma, do 7-1. É preta e bordô, mas não listrada, e sim com algumas faixas em degradê espalhadas pela camisa, uma camisa também bastante bonita. Depois de falarmos sobre essa parte de design, vamos ao gramado, ao campo. Por quê? A Alemanha tem 2 dúvidas essenciais para o técnico Hansi Flick. Uma delas na zaga. Mats Hummels, 34 anos para ele, que já disputou várias Copas do Mundo e foi praticamente aposentado, assim como Thomas Müller pelo técnico Joachim Löw. Mas agora, com o Hansi Flick, pode voltar a ser convocado, já foi convocado nos últimos amistosos, mas vem sofrendo com muitas lesões. O Hummels, por exemplo, sofreu uma lesão que acabou tirando ele de vários e vários compromissos do Borussia Dortmund na última temporada, mas vem tendo algumas pequenas lesões recentemente e é dúvida para essa Copa do Mundo. Outro nome que também não sabe se vai disputar o Mundial no Catar é Marco Reus. 31 anos, atacante que não disputou a última Eurocopa, tinha condições físicas, mas até mesmo pelas seguidas lesões pelo próprio Borussia Dortmund, preferiu não disputar a Eurocopa. Ficou de fora e também não disputou os 4 jogos da Alemanha na última Liga das Nações, não esteve presente nas convocações, mesmo o técnico Hansi Flick contando com ele. O Reus tem 13 gols, teve 13 gols e 15 assistências na última temporada. Agora passando para a seleção francesa, a grande dúvida é Pogba, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre o meio-campista que é vital nesse meio de campo da seleção francesa, mas vamos aos uniformes da seleção da França, que também não foram divulgados, mas já vazaram nas redes sociais. Começando pela camisa número 1, a tradicional azul marinho, e não vai ter muita novidade, muita invenção por parte dessa camisa número 1 da França, que vai ter detalhes em dourado, uma camisa azul marinho um pouco mais escura, da patrocinadora oficial, da fornecedora de materiais esportivos da seleção francesa, enquanto a número 2 é branca com alguns desenhos num tom de azul, que representam ali a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo e outros monumentos franceses. Uma camisa bem bonita, a número 2 da França. Agora, no gramado, grande dúvida é justamente Paul Pogba, que foi um dos melhores atletas da França na Copa de 2018. Ele se transferiu do Manchester United para a Juventus e na pré-temporada teve uma lesão grave do menisco no joelho direito, e com isso pode ficar de fora da Copa do Mundo. Tanto que ele até mesmo entrou em algumas discussões com a Juventus para saber qual seria o tratamento do Pogba. Ele teria que passar por uma intervenção que ficaria 5 meses fora, mas em contato com os médicos da seleção francesa, preferiu fazer um trabalho um pouco mais conservador. No fim das contas, está passando por um tratamento de 5 semanas com trabalhos na academia e na piscina. Se ele melhorar, aí sim passará a voltar aos gramados, mas ainda é dúvida. Paul Pogba, agora jogador da Juventus, ele que foi revelado pelos próprios italianos da Vecchia Senhora Capri. Muito legal essas camisas que o Lucas Herrero
mostrou. Você que está nos acompanhando aí pelas ondas do rádio, ficou curioso? Pode ir lá no nosso canal de vídeos, na página da Rádio Bandeirantes no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O RB no Catar está disponível com áudio e vídeo. Você vai encontrar lá no nosso canal de vídeos o RB no Catar. Dá uma espiadinha, essas camisas da seleção da França é um espetáculo, não é? Muito bonita. Uma pena que outra camisa que eu acho lindíssima da seleção da Itália, a Azzurra, não estará nessa Copa mais uma vez, né? Pela segunda Copa consecutiva que a Itália não consegue a classificação. Uma camisa linda da Itália que estará fora dessa Copa do Mundo. O uniforme da Itália é mais bonito que o time. Isso é fato. E desse, não é? Desse. Já tivemos grandes seleções italianas, né? Mas o uniforme realmente é muito bonito e a seleção não vem fazendo jus para envergar essa bela camisa. Bom, será que teremos alguma zebra nessa Copa do Mundo? Será que uma das outras 22 seleções do Mundial pode surpreender? Será que teremos uma seleção aí que vai avançar até a semifinal? De olho nesses times, de olho na movimentação de todas essas outras seleções, a Isabelle Moraes tem as informações pra gente nessa semana. Conta aí, Isa. Vamos lá, Capri, destacar outras seleções. Como os nossos ouvintes já sabem, todo episódio eu trago um pouco de factual também da preparação dessas equipes e destaco algum conjunto. Hoje falo da seleção dos Estados Unidos, seleção que está no grupo B da Copa do Mundo e seleção que volta a disputar uma Copa do Mundo, né? Esteve pela última vez aqui no Brasil, em 2014, ausente da Copa da Rússia, chega à Copa do Catar depois de ficar na terceira colocação das eliminatórias da CONCACAF, atrás do Canadá e também da seleção mexicana, e tem como grande destaque o Pulisic, atleta que atua pelo Chelsea, pode inclusive mudar de clube nas próximas semanas, mas na seleção estadunidense é o grande nome Pulisic por lá. Destaque também para o técnico o Greg Berhalter, que já disputou Copas do Mundo, mas como atleta, os mundiais de 2002 e 2006, está desde 2018 no comando da seleção estadunidense. Falando agora um pouco mais de factual e destacando a preparação do Catar, Capri, porque olha, nenhum treinador dentre as 32 seleções tem o que Félix Sanches, espanhol, no comando da seleção estreante e anfitriã, a seleção Qatari tem, que é tempo de preparação como se fosse uma equipe mesmo concentrada. O Catar tá junto à equipe, né? Os prováveis convocados do Félix Sanches para a Copa do Mundo do Catar, eles estão treinando juntos um grupo de 27 atletas desde junho, inclusive desfalcando as equipes, né? Porque o Campeonato Nacional já começou e, de fato, as equipes abastecem muito a seleção local. Mas desde junho eles estão treinando, marcaram 2 amistosos agora para setembro, contra Canadá e Chile, já estão neste mês de agosto com alguns amistosos e devem realizar mais jogos preparatórios até novembro. Então imagina só, já pensou se o Tite está com um grupo aí dos possíveis convocados para a Copa desde junho até novembro? É a situação do Félix Sanches por lá. E para terminar, a baixa muito importante na seleção holandesa. O meio-campista Wijnaldum, jogador da Roma, sofreu uma fratura na tíbia, não vai passar por cirurgia, mas um processo aí de recuperação conservador de 3 meses, está fora da Copa do Mundo. Ele que esteve com a Holanda na última Copa que a equipe participou em 2014, então o Wijnaldum, atleta da Roma e também da Holanda, fora da Copa. Estamos no 3º episódio do RB no Catar. Perdeu as edições anteriores? Então vai lá no nosso canal de vídeos do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, no seu agregador de conteúdo, podcast RB no Catar também está lá no Spotify, no Deezer, no Apple Music, em todos os agregadores de conteúdo você vai encontrar o RB no Catar. E chegou o momento de analisarmos o grupo B da Copa do Mundo, que tem Estados Unidos, Irã, Inglaterra e País de Gales. Essas 4 seleções compõem o grupo B da Copa do Mundo. E eu começo com você então, Pretzel. Para você, como é que você enxerga esse grupo? Quem deve avançar às oitavas de final do grupo B? Bom, primeiro eu acho que o País de Gales presente na Copa, acho muito legal. O Gareth Bale colocou isso como um objetivo de vida, de carreira, mesmo que ele foi bicampeão da Champions pelo Real Madrid, depois sentou no contrato e largou o Real, mas com o compromisso de levar o País de Gales à Copa, levou a semifinal da Euro em 16 e levou a Copa do Mundo agora. Então eles ficaram vitoriosos, é um herói nacional. Então, assim, ó, eu gosto de ver o País de Gales jogar. Desde 66 o País de Gales não ia pra Copa. Desde 58, né? 58 enfrentou o Brasil. 58? Enfrentou o Brasil, exatamente. Foi 58. Brasil e País de Gales nas quartas. Isso. Num jogo, foi a única participação de Gales. Num jogo dificílimo, onde o Brasil ganhou com o gol do Pelé. Né? Gales fez um ferrolho nas quartas de final. E aí, o País de Gales vai para sua segunda Copa. Os Estados Unidos, para mim, esse time é um time mais para a próxima Copa, quando os Estados Unidos vai ser o país 7. É um time muito jovem, apesar de habilidoso. E o Irã, esse time pode surpreender. Então, assim, a Inglaterra, para mim, primeiro lugar. Eu acho que a Inglaterra vai chegar longe. Chegou o momento dessa geração tirar aquele negócio de time amarelão.
Acho que é um time que pode chegar longe. Inglaterra em primeiro. Na segunda, para mim, Estados Unidos vai ficar em último. E aí eu ficaria entre Irã e País de Gales. E aí vai mais como torcida. Eu gostaria que passasse Gales, mas vai mais agora como realidade. Acho que vai ser a grande zebra. O Irã vai passar em segundo. Inglaterra em primeiro e Irã em segundo. Muito bem. Eu também acredito que a Inglaterra vai avançar em primeiro lugar. E na segunda posição, acho que o Bale está muito motivado. Muito motivado. Ele se motivou para classificar o País de Gales para a Copa do Mundo. Vem se poupando no Real Madrid, né, o Pretzel? A gente está se poupando para essa Copa, né? Há 2 anos, né? Deve estar se poupando para essa Copa. Então eu vou ficar com a Inglaterra e País de Gales, com o Reino Unido avançando às oitavas de final da Copa do Catar. E para você, João Paulo Capelanes, quem é que passa nesse grupo B, hein? Capri, eu vou na contramão do Pretzel, eu vou ficar contigo, viu? Dificilmente o Irã vai conseguir fazer alguma coisa. Assisti muitos jogos da seleção norte-americana, me chamou mais atenção a seleção mexicana, que é meio frappé, mas a seleção canadense também. Eu acho que se Canadá estivesse nesse grupo e não a seleção norte-americana, eu acho que o Canadá poderia incomodar mais do que o Irã. Então o meu voto aqui, Inglaterra na primeira colocação, não que seja, nossa, que grande seleção, até porque pra mim a última Copa do Mundo lá chegou na semifinal, porque pegou muita baba pelo caminho. Aí foi pegar um time um pouquinho mais ajustado e perdeu, que foi a Croácia na semifinal. Então Inglaterra, e eu acho que teremos a redenção de Gareth Bale. Eu acho que País de Gales estará nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar esse ano, Capri. Tá bom, então vamos conferir aí se o palpite de João Paulo Capelanes irá se confirmar da mesma maneira. Lucas Herrero, para você, quem é que avança aí nesse grupo B entre Estados Unidos, País de Gales, Irã e também a Inglaterra? Existe uma coincidência entre essas 4 seleções, e eu não estou falando sobre o contexto histórico, político, geopolítico como um todo. As 4 vivem maus momentos, né? As 4 seleções. A Inglaterra vem daquela derrota por 4-0 que eu citei no primeiro episódio do podcast RB no Catar aqui para a Hungria. O técnico Gareth Southgate está bastante pressionado justamente por causa dessa derrota. País de Gales é uma seleção bem mediana que conseguiu chegar na Copa do Mundo passando por Áustria e pela Ucrânia, então nenhuma seleção que chegue para essa Copa do Mundo com as credenciais para conquistar a vaga, e perdeu o Ryan Giggs, que não é mais o técnico da seleção. Irã é uma seleção que tem o Dragan Skocic, como trouxe a Isabelle Moraes no comando técnico. Ele foi demitido, a seleção voltou atrás, ele voltou para ser o técnico da seleção do Irã para essa Copa do Mundo de 2022, mas também não é unanimidade, ficou na segunda colocação do grupo nas eliminatórias asiáticas, enquanto a seleção norte-americana não é tão madura assim, ficou na terceira colocação, atrás do México, até do próprio Canadá, nas eliminatórias da CONCACAF. Portanto, resumindo, Inglaterra passa em primeiro por causa da incompetência das outras seleções, e na minha visão tô com o Alexandre Pretzel. O Irã vai brigar cabeça a cabeça com a seleção do País de Gales por essa segunda colocação, assim como fez na Copa de 18, endurecendo para a Espanha e para Portugal. Por muito pouco, o Irã não passou para as oitavas de final da Copa do Mundo, disputando a 6ª Copa a seleção iraniana. Então a gente fecha aqui os palpites com a Isabelle Moraes, que também traz aí as 2 seleções que ela aponta como favoritas para avançarem. Me conta aí, Isa. Olha, eu vou junto com você, viu, Capri? Eu vou de seleção inglesa, passando em primeiro nesse conjunto, e em segundo, País de Gales. Claro, a Inglaterra vai voar nesse grupo, né? Vai vencer as 3 partidas, eu acho que sem a menor dificuldade. O técnico Southgate vem recebendo algumas críticas durante o ciclo, não é um técnico hoje tem uma unanimidade no comando da seleção inglesa, mas eu acho que vai passar tranquilamente com o pé nas costas aí por esse grupo B da Copa do Mundo. Acho que em segundo essa disputa fica entre as outras 3 seleções, em País de Gales, Estados Unidos e Irã, mas minha aposta vai para País de Gales. Eu acho que o Bale, em grande momento, ele pode ser decisivo em jogos como os de Copas do Mundo e jogos, né, de tiro curto, de fato, uma competição de tiro curto. Vou com o País de Gales em segundo, mas destaco também o trabalho do Irã. Eu acho que eu apostaria mais no Irã se não tivesse com um ciclo tão conturbado em termos de treinador, porque mudou de técnico depois de muito tempo com o Carlos Queiroz, que tinha deixado um legado de jogo muito grande por lá e pode trocar de técnico perto da Copa do Mundo também, tá na dúvida se mantém ou não o seu treinador. E a seleção dos Estados Unidos pode assustar a algum jogo, mas eu vou de Inglaterra e também País de Gales. Valeu, Isa! E agora, no RB no Catar, a gente vai trazer para você Cláudio Zaidan. O Zaidan que está nesse podcast trazendo uma visão um pouquinho diferente das seleções que participam da Copa do Mundo no Catar. Afinal de contas, Cláudio Zaidan, que
consegue desfilar talento não só do ponto de vista técnico e tático dos times, mas também esse olhar aí para as questões políticas, sociais, culturais das seleções e da Copa também no Catar. Essa semana você vai nos contar o que, hein, Zaidan? Há alguns anos, Messi jogava, claro, muito à vontade no Barcelona. É o principal jogador da história do Barcelona. Ninguém fez com aquela camisa o que ele fez. Mas na seleção argentina havia um peso excessivo, um excesso de cobrança, e isso claramente inibia um pouco o Messi. Mesmo assim, ele é o maior artilheiro da história da Argentina e levou o time a uma final de Copa do Mundo em 14, foi essencial para que aquilo ocorresse. Mas nos últimos 2 anos o cenário mudou. É na seleção que Messi está se sentindo à vontade. O título da Copa América aqui no Brasil foi muito importante para isso. Tirou um peso. E agora, Messi trabalha com um treinador que não pretende ser um revolucionário, não pretende ser um divisor de águas, mas simplesmente um cara capaz de fazer um trabalho competente e sério. O Scaloni tem conseguido isso. A seleção argentina está jogando muito mais e melhor do que aquele time comandado pelo Sampaoli em 2018 na Rússia. E além disso, tem agora um ótimo goleiro, que é o Emiliano Martínez. Já deveria ser titular da seleção da Argentina há mais tempo. O sistema defensivo está funcionando de maneira muito mais eficiente. O meio-campo marcando mais. E um time organizado para que o seu principal jogador possa jogar à vontade, possa jogar como bem entender. O time corre por ele, para que ele decida. E isso o Messi sempre mostrou ser capaz de fazer. Claro que não se sabe como estará Lautaro na Copa do Mundo, se o técnico Scaloni conseguirá contar com a mesma eficiência defensiva que o time mostrou, principalmente no último ano. A Argentina não chegará à Copa como a favorita, mas tem tudo para fazer um grande Mundial. Valeu, Zaida! E seguindo aqui com o RB no Catar, convocando mais um integrante da equipe de esportes da Rádio Bandeirantes. A Bandeirantes ao lado da seleção brasileira, ao lado da Copa do Mundo, e traz agora o Gustavo Soler. O Soler está monitorando aquelas seleções que podem surpreender, estudando ali, analisando as questões técnicas e táticas desses times. Um jogador que eventualmente vai surgir aí, pode explodir na Copa do Mundo. O que é que você traz de novidade pra gente hoje, Soler? A talentosa geração inglesa tentará encerrar um jejum que já dura 56 anos. E para que isso aconteça, o jovem Phil Foden pode ser peça fundamental no esquema tático e também para dar um salto na carreira, saindo do cenário de coadjuvante para se transformar em protagonista. Again, it's come to Foden. Foden strike! It's fallen into the net! And Phil Foden has done it again! Presente nas seleções de base desde o Sub-15, Foden foi campeão mundial e eleito o melhor jogador da Copa do Mundo Sub-17 há 5 anos. Com a seleção principal, ele foi vice-campeão da última edição da Eurocopa. E o seu currículo no Manchester City é de causar inveja. Com apenas 22 anos de idade, ele já é tetracampeão da Premier League. Phil Foden será um dos destaques do Catar em 2022. Valeu, Soler. Então vamos ficar de olho nas personalidades agora. Nesse terceiro episódio do RB no Catar, o Paulo do Vale está de olho naqueles artistas, os famosos, nas personalidades que estarão empurrando a seleção brasileira ou uma outra seleção na Copa do Mundo do Catar. Essa semana você nos traz quem, hein, Paulo do Vale? Quem é o seu convidado? Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. E a base vem como? Tem muita gente aí da nova geração que não viu o Penta, ou porque nem nascido era, ou porque ainda era um bebezinho de colo. Não é o meu caso, que em 2002, com 12 anos, pude celebrar meu único título como torcedor de futebol. Mas esse daqui não viu nada de Penta e agora tá empolgadaço pro Hexa. O astro mirim do jogo aberto, João Pedro Sgarbi. Fala aí, maninho!
Mas dá uma segurada nessa empolgação, hein, Juvena? Eu falo que eu nasci penta, né? Eu tô lá do lado do Denilson agora no Jogo Aberto e eu nasci pouquíssimo tempo antes da seleção ser campeã mundial. Então é uma questão que eu realmente não vi, né? Não posso falar que eu vi. Eu tô com a expectativa alta. Tava também em 2018, né? Isso que me deixa um pouco com os pés no chão. Mas a seleção do jeito que tá, o Tite fazendo um trabalho de um bom tempo pra cá, a seleção não perde praticamente. Então eu tô bem confiante. Acho que tem tudo pra dar certo, cara. Vamos torcer pra dar certo. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Valeu, PDV! E olha, para fechar o nosso timaço aqui do podcast RB no Catar, que você também acompanha pelas ondas do rádio aqui no Mundo dos Esportes com o Fernandinho Fernandes, temos ele, Felipe Melo, tá de olho no Catar, no país sede, na preparação, nos últimos ajustes. Olha, tá tudo muito bem encaminhado, né? Então agora fazendo aquele ajuste final, dando uma polidinha aqui, uma pinturinha final a colar, mas já está tudo pronto. Mas sempre tem novidade e o Felipe Melo tá de olho nisso tudo. Diz aí, Felipe. O Catar é o menor país que já sediou uma Copa do Mundo. A área total é de 11.600 km², menor que todos os estados brasileiros, metade de Sergipe, por exemplo. No Mundial, quem quiser atravessar o país de carro vai percorrer só 211 quilômetros em apenas 2 horas e meia. Esse é o trajeto que separa Al-Sawa, cidade mais ao sul, de Al-Marja, no extremo norte. O Catar é uma península, um pequeno país árabe localizado no Golfo Pérsico, vizinho da Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, com pouco mais de 3 milhões de habitantes. Uma curiosidade é que cerca de 75% das pessoas que moram no Catar não nasceram lá. Em 2013, pouco mais de 280 mil pessoas eram cidadãos do país. Agora, em 2022, ano de Copa do Mundo, o que se vê nas ruas são muitos residentes que vieram de outros países árabes. Então é isso, minha gente. Levamos para você as informações do RB no Catar, informações da Copa do Mundo do Catar 2022, nosso time aqui já preparado, você percebeu aí, né? Tá todo mundo afiado, todo mundo já com as informações, monitorando tudo para você não perder nenhum detalhe de Copa do Mundo. Para você que nos acompanha aqui pelas ondas do rádio, no Mundo dos Esportes com o Fernandinho Fernandes, e para você que está nos acompanhando em qualquer lugar do planeta, nas plataformas digitais da Rádio Bandeirantes, reforçando, você que está no rádio também pode nos acompanhar em áudio e vídeo pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, nosso canal de vídeos, tem lá o podcast RB no Catar. Na próxima semana estaremos juntos mais uma vez, atualizando as informações, levando para você todos os detalhes da Copa do Catar, e vai ser assim, até o final do Mundial, até o dia 18 de dezembro. Nada vai passar pelo nosso time, nenhuma informação, nenhum detalhe. Então, se você quer ficar bem informado sobre Copa do Mundo, o endereço é esse, RB no Catar. Grande abraço a todos vocês e até a próxima semana. Valeu! RB no Catar.